Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Supremo confirma placar e decide a favor da revisão da vida toda do INSS. O Superior Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quinta-feira, dia 1º, por 6 votos a 5 a favor dos aposentados e pensionistas no julgamento sobre a chamada revisão da vida toda do INSS. Essa revisão da vida toda é o cálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 1994. O recurso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF, se confirmada, poderá ser aplicada para todos os processos sobre o tema no país. Especialistas apontam que a revisão só beneficia quem tinha altos salários antes de 1994 e cujas contribuições, ao serem computadas na aposentadoria, farão diferença no cálculo do valor. Trabalhadores que ganham menores valores não terão vantagem. Se forem incluídas as remunerações antigas de baixo valor, isso poderá diminuir a aposentadoria recebida hoje. Para obter a revisão, os aposentados precisam entrar com ação na Justiça depois de avaliar se vale a pena requerer o recálculo. A análise estava em plenário virtual em março, com placar fechado, quando um pedido de destaque do ministro Nunes Marques zerou a votação e a levou para o plenário físico. Na retomada do julgamento, a maioria seguiu o entendimento do relator, o ministro Marcos Aurélio, pela regra mais favorável ao segurado. Vamos ver agora como ficaram os votos. O relator, o ministro Marcos Aurélio, defendeu que na revisão dos benefícios de aposentadoria e pensionistas do INSS deve prevalecer a aplicação da regra que considera todas as contribuições no cálculo do benefício e não apenas as feitas depois de julho de 1994, quando o resultado for mais favorável ao segurado. Marcos Aurélio votou no caso antes de se aposentar. O voto foi mantido no julgamento, pois uma mudança da regra do STF que decidiu aproveitar os votos dos ministros aposentados quando o julgamento for destacado no ambiente virtual para o físico. Devido à mudança, o ministro André Mendonça não votou no caso. Única a votar nesta quarta-feira, quando a análise foi retomada, Nunes Marques votou a divergir e votou a favor do INSS, sob o argumento de que há uma falsa premissa de que a nova regra é mais favorável para os aposentados. Abre aspas, os trabalhadores naturalmente tendem a ter maiores salários na fase mais madura da vida e não no começo da carreira laboral, fecha aspas, afirmou ele. Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Ele disse, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores foi maléfica para o segurado. A ideia da regra transitória era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, entre outros, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior. Edson Fachin acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. Luiz Roberto Barroso divergiu do relator, afirmando que entendo que não há inconstitucionalidade material nessa norma de transição, disse ele. O que se fez foi evitar importar para o sistema previdenciário toda a litigiosidade que o país viveu antes do Plano Real. Luiz Fux divergiu do relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. Carmen Lúcia acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual.
Ricardo Lewandowski acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual e completou: deve prevalecer a fórmula mais benéfica. Gilmar Mendes divergiu do relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. Rosa Weber acompanhou o relator. Segundo a ministra, a transição importou em maior prejuízo para os aposentados. A presidente da Corte, Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da revisão. Eles seguiram a avaliação do relator do processo, o ministro aposentado Marcos Aurélio. Ele analisou a questão antes de deixar a corte e votou no sentido de que o segurado tem direito ao critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível a partir do histórico das contribuições. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Nunes Marques votaram contra a revisão. Nunes Marques, que votou na sessão de quarta-feira, dia 30, alegou que a regra de transição que estabelece o início do período de cálculo dos benefícios previdenciários em julho de 1994 é compatível com a Constituição. Segundo ele, o seu afastamento criaria uma situação antisonômica, pois permitiria a coexistência de dois formatos de cálculos para segurados filiados antes de novembro de 1999, quando foi editada a lei questionada. Já o ministro Alexandre de Moraes, que divergiu de Nunes Marques, alegou que a regra de transição beneficia quem já é mais favorecido e não contribui para a redução da desigualdade. Segundo ele, sem a revisão, os que ganham mais serão beneficiados, em detrimento dos mais necessitados. Entenda a revisão da vida toda. Na ação, aposentados pedem que todas as suas contribuições, incluídas as realizadas antes da criação do real em 1994, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar a renda previdenciária. Na reforma da Previdência em 1999, criou duas fórmulas de cálculo para a média salarial, que é a base do valor do benefício. A primeira, regra de transição, para quem já era aposentado do INSS até 26 de novembro de 1999. A média salarial é calculada sobre 80% das maiores contribuições feitas a partir de julho de 1994. A segunda regra, a permanente, para quem começou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 1999. A média é calculada sobre 80% dos mais altos recolhimentos desde o início das contribuições, sem definir a data de início das contribuições. Com isso, quem já era segurado da Previdência e concentrou seus maiores pagamentos no início da vida profissional, antes da criação do Plano Real, saiu prejudicado. Quem pode ser beneficiado pela revisão? A revisão da vida toda só pode ser aplicada a beneficiários que se encaixem nos seguintes requisitos: entrou no mercado formal de trabalho, com carteira assinada ou contribuindo individualmente antes de julho de 1994, realizou parte considerável das suas contribuições mais altas ao INSS até julho de 1994 e depois concentrou recolhimento sobre valores mais baixos. Recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria há menos de 10 anos, prazo máximo para exercer o direito à revisão do benefício. Se aposentou antes do início da reforma da Previdência, em novembro de 2019.
Ou seja, vamos comemorar, pois foi feita a verdadeira justiça com o ganho da ação da revisão da vida toda no STF. Entre tantas notícias que apenas prejudicam os aposentados e pensionistas do INSS, uma luz para termos esperança de dias melhores. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.